Que bom que você está conosco novamente aqui no canal Em Família para dar seguimento no nosso estudo da lição da Escola Sabatina, estudo da Bíblia. Essa semana nós estamos estudando a lição número 10. Você tem nos acompanhado aí. O título é Espiritualismo Exposto. E hoje, domingo, 2 de junho, nós vamos estudar o tema As Consequências Mortais do Espiritualismo. Então, fique à vontade para se juntar a nós, fazer sua inscrição aqui no canal, deixar também nos comentários as suas impressões sobre o que nós estamos estudando essa semana e não esqueça de curtir nosso vídeo. Nós já vamos para o nosso estudo, mas antes vamos pedir a orientação de Deus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua palavra, de aprender um pouco mais. Nos ajuda na compreensão do tema e que possamos sair desse estudo com o coração, com a nossa fé fortalecida. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Então, nós começamos o nosso estudo falando desse tema muitíssimo importante, as consequências mortais do espiritualismo. Esse é um assunto que a lição traz, mostrando que é uma fábula, que ela parte da premissa do conceito errado de que a alma é imortal. É uma herança do paganismo da época do Império Romano, no momento em que o Império Romano estava fazendo ações para unir esse império através do paganismo, do cristianismo, essas falsas doutrinas foram trazidas para o seio do cristianismo. Isso se enraizou de tal forma que muitas pessoas hoje são capazes de crer de que isso tem respaldo bíblico, mas não tem. Isso são heranças lá, como eu disse, do paganismo, e que muitos estão sendo enredados por essas mentiras, por essas falas. Isso mesmo. Para a gente entender melhor um pouco mais esse assunto, nós temos aqui a pergunta número 1, que vai tratar com referência bíblica a respeito do tema. Ela diz assim: o que Mateus 10, 28 diz sobre a suposta imortalidade da alma? Nós vamos ler esse texto para poder deixar uma resposta sugerida. O papai vai fazer essa leitura conosco. Então, nos acompanhe nessa leitura. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Muito bem. Então a gente responde aqui de maneira bem clara a pergunta 1. O que o texto diz sobre a suposta imortalidade da alma? Que a alma pode perecer, por isso ela é mortal. O nosso estudo continua nos mostrando que Deus, com o intuito de proteger o seu povo, ele proibiu essas práticas no meio do povo de Israel. Né? O autor coloca aqui para nós que desde lá de antigamente, Deus advertiu o seu povo sobre essas práticas, né? Porque isso fatalmente levariam eles à falsa adoração. O autor continua dizendo aqui que essas práticas seduzem as pessoas à falsidade e a um falso relacionamento com Deus. Né? Então é um engano mesmo, como nós falamos, engano de Satanás. Ele diz mais: o Espiritismo está no centro do plano de Satanás de levar o mundo cativo. Então é mais um dos ataques que Satanás usa para o povo de Deus para o afastar da verdadeira adoração. E é interessante, Ale, que a lição traz para a gente aqui o texto de Levítico, que enumera várias práticas relacionadas ao ocultismo, né? Ela dá nome aqui a várias formas dessa apresentação: encantador, necromante, praticante de magia ou pessoas que consultam os mortos. Isso é importante e a lição termina esse parágrafo aí dizendo que só pelo poder de Jesus nós podemos ser libertos dessas práticas satânicas que estão, assim como na época de Israel, que o Alexandre levantou aí, nós também estamos cercados dessas práticas e precisamos tomar cuidado. E a lição prossegue já trazendo a pergunta número 2. Tem algumas referências bíblicas, são várias, precisam ser lidas, para responder à pergunta: o que essas passagens bíblicas nos ensinam sobre a morte e a comunicação com os mortos? Nós vamos pedir para o Júnior ler aí Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, para nós deixar a sugestão de resposta.
Muito bem, então vamos fazer essa leitura juntos. Eclesiastes, capítulo 9, o versículo 5 diz assim: Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Legal. Então, a partir dessa leitura e dos outros textos, nós deixamos a nossa sugestão de resposta à pergunta: o que essa passagem bíblica nos ensina sobre a morte e se existe comunicação com os mortos? A morte é um estado de inconsciência do ser humano. Por isso, não pode haver comunicação. E finalizando o nosso estudo de hoje, a lição traz a consideração de que essa crença da imortalidade da alma, esses conceitos errados, eles, embora sejam antibíblicos, estão fortemente enraizados na nossa cultura. Como o papai trouxe no comentário dele, vem de muito tempo, né? Ao longo da história, isso foi se consolidando, foram surgindo movimentos que defendem essas crenças. E o comentário final da lição diz que, embora seja antibíblico, muitas pessoas, por estarem tão acostumadas com essas ideias, são capazes de distorcer textos bíblicos e encontrar certas passagens que possivelmente defenderiam essas teses. E nós sabemos que isso não existe. Ao estudar com consciência, com o Espírito Santo influenciando, em espírito de oração, nós identificamos na Bíblia que esses conceitos não procedem. E isso, como nós temos aqui o título do dia de hoje, As Consequências Mortais do Espiritualismo, fala sobre o quanto o ser humano está exposto ao ataque de Satanás ao acreditar nessas teorias, ao acreditar nesses princípios, né, nesses conceitos. Então, o autor trabalha aqui dizendo que essas pessoas estão desprotegidas contra os enganos de Satanás. Que nós possamos, pela fé em Jesus Cristo, pelo estudo da Bíblia, estarmos atentos para não sermos enredados por esses falsos ensinos também.